Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos começar o capítulo oitavo do livro terceiro, Lei do Progresso. Lei do Progresso, nós já falamos aqui nos vídeos anteriores. Kardec dividiu a lei divina ou natural em várias leis, são 10 ao todo. Nós já estudamos a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, e agora estamos na lei do progresso. Depois vem lei de igualdade, lei de liberdade e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Então é a sétima lei, no capítulo 8º. Vamos iniciar e encerrar o item estado natural, não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso. Questões 776, 777 e 778. Compartilhe, curta, comente, que tudo isso ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é que a doutrina espírita chegue na mão das pessoas, tá bom? Vamos lá. Capítulo 8º, Lei do Progresso, Estado Geral. Questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Resposta: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. São coisas distintas. Kardec explica. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, por ser perfectível e por trazer em si o germe de seu aprimoramento, não é destinado a viver perpetuamente no estado natural, assim como não é destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem sai dele, do estado natural, por meio do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege toda a humanidade, e o homem melhora à medida que compreende a prática dessa lei divina ou natural. Bom, o estado natural na Terra, se a gente pegar a Terra como base para entender o que seria esse estado natural, nós teríamos que começar a pegar na escala de Darwin, pegar, por exemplo, o Australopithecus afarensis. O Australopithecus afarensis viveu 3 milhões e meio, 3 milhões e 400 mil anos, há 3 milhões e 400 mil anos, há 3 milhões e meio, aproximadamente. O Australopithecus afarensis é aquele do hominídeo Lucy, você já deve ter ouvido falar, que é o ser humano mais antigo. Agora acharam mais antigo ainda, mas estamos em 2023, ainda está em processo de desenvolvimento essa nova descoberta, mas o fato é que o ser humano mais antigo encontrado até hoje, que data de 3,4, 3,5 milhões de anos, estamos falando aí da Lucy, que é o Australopithecus afarensis. Lembra da escala de Darwin? Australopithecus nanicus, Australopithecus afarensis e assim vai. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro que hoje em dia se desenvolve com 25 anos de idade, está completamente desenvolvido com 25 anos de idade, que diz respeito a tomadas de decisões, sentimentos, emoções e tudo mais, o córtex pré-frontal, ele começou a ser desenvolvido no Homo habilis. No Homo habilis, que tem ali 2 milhões de anos. Voltando no tempo, 2 milhões de anos, era o Homo habilis, ali começa a se desenvolver o córtex pré-frontal, que aí ele vai ficar um pouco mais desenvolvido no Homo erectus, 1,9 milhão de anos, 1 milhão e 900 mil anos atrás, mas efetivamente esse córtex pré-frontal ele vai ficar bem desenvolvido a partir do Homo sapiens, isso há 300 mil anos. E o Homo sapiens, para nós de hoje, que seríamos Homo sapiens sapiens, 2 vezes a palavra sapiens, se desenvolveu um pouco mais. Mas perceba que o córtex pré-frontal, especificamente, ele começa a ser algo decisivo na vida do ser humano há 2 milhões de anos. Há 2 milhões de anos, há muito pouco tempo. Não é? E efetivamente, como nós conhecemos o córtex pré-frontal hoje, né, das nossas emoções, há 300 mil anos só. Mas aí há 300 mil anos, quando surge o Homo sapiens, aí nós estamos falando, que é depois dos Neandertais, né, surge o Homo sapiens, nós estamos falando mais ou menos nessa época
que vieram para cá os capelinos, ou capelanos, que eram aqueles que foram exilados de Capela. Aí já o planeta já está em provas e expiações. Então a infância da humanidade, nós estamos falando mesmo aí lá no Australopithecus afarensis, que seria o estado natural. Então, como vivia a Lucy da nossa história, como vivia a Lucy e os hominídeos da época, que seria a infância da humanidade. Depois, crescendo um pouquinho mais, com o advento do córtex pré-frontal, ali do Homo habilis 2,1, de 2,1 a 2,4 milhões de anos. Depois mais bem desenvolvido com Homo erectus, a 1,9 milhão de anos, e depois 300 mil anos últimos até hoje em dia, e hoje em dia demora 25 anos para que ele esteja em pleno funcionamento. Só para a gente entender um breve caminho que o princípio inteligente, já transformado em espírito, percorreu até chegar no que está hoje, se nós formos todos aqui da Terra, certo? Então, o estado natural seria basicamente a Lucy, seria basicamente o Homo habilis, seria basicamente o Homo erectus. Depois já começa no Neandertal, já começa a ter um pouco mais de desenvolvimento, mas ali no Homo sapiens é que começa basicamente o planeta de provas e expiações, se é que pode-se ter uma data nesse sentido, né? Aí então já não é mais a infância da humanidade. A infância da humanidade, então vamos deixar lá Australopithecus nanicus, Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, enfim, tá bom? 777. No estado natural, como o homem tem menos necessidades, ele não vive todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. O que pensar da opinião daqueles que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Será que o homem em estado natural, lá, Australopithecus nanicus, Australopithecus afarensis, Australopithecus, tem outros Australopithecus também, mas pulando depois para Homo habilis, Homo erectus, naquela época nós éramos mais felizes porque não tínhamos as preocupações e as tribulações que nós temos hoje no planeta de provas e expiações? A resposta é: o que esperavas? É a felicidade animalesca. Há pessoas incapazes de compreender outro tipo de felicidade. Trata-se de ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Será? Aparentemente, sim, as crianças são mais felizes que os adultos. Mas nós adultos temos muito mais felicidades palpáveis e reais do que aquilo que a criança imagina. E nós fazemos o nosso destino, enquanto a criança depende de um monte de situações. E a liberdade, claro, que envolve responsabilidades. Mas o fato é que, definitivamente, enquanto estávamos encarnando, se formos da Terra e passamos a nossa infância espiritual, nosso estado natural aqui na Terra, enquanto estávamos encarnando como a Lucy lá, como Australopithecus afarensis, ou como Homo habilis, ou como Homo erectus, definitivamente não somos mais felizes naquela época do que hoje. Não sei vocês, mas ter chuveiro quente, chuveiro com água quente, ter água gelada, ter chocolate, sorvete e tantas outras coisas. Ai, ai. Entre outras coisas, estão brincando evidentemente, mas a felicidade efetivamente era mais animalesca naquela época, e todos nós que temos uma tendência a buscar prazeres animalescos, vamos evidentemente achar que éramos felizes naquela época. Mas quem já desenvolveu uma certa maturidade e entende que a felicidade é algo que se constrói e muito mais duradoura do que satisfação de prazeres ou satisfação do diafragma para baixo, aí evidentemente a gente percebe que hoje temos muito mais condições de sermos felizes e vamos ser muito mais felizes ainda, e essa felicidade é muito maior, muito mais duradoura e muito mais perceptível do que aquilo que passávamos na época em que estivéssemos encarnados como Australopithecus afarensis, como Homo habilis, ou como Homo erectus, ou como Neandertais, etc, etc.
É só pensar na sua infância. Você era mais feliz na sua infância? Não necessariamente, né? Não necessariamente. 778. O homem pode retroceder ao estado natural? Resposta: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Lei do progresso que a gente já estudou, né? Ou vai estudar? Deixa eu ver. Lei do progresso. A gente já estudou. Não, a gente já vai ver muita coisa aqui ainda da lei do progresso, né? Povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana. A gente vai estudar muita coisa ainda do progresso, né? Estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Tudo isso a gente vai ver que efetivamente a lei do progresso é importantíssima. Já estudamos isso na lei divina ou natural, agora separadamente a lei do progresso. Então, podemos retroceder ao estado natural? Não, não tem como retroceder. Ah, Fábio, mas nem para encarnar como missão? Quando a gente encarna como missão, a gente não está retrocedendo. A pergunta é se a gente pode retroceder ao estado natural, né? Voltar a ser como homem primitivo, como mulher primitiva, como Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Neandertais, etc. Não. Ah, mas em espíritos evoluídos não encarnaram lá? Sim, mas aí encarnam como missão, não estão retrocedendo, estão lá para ensinar. Então você e eu, nós podemos encarnar num planeta primitivo, por exemplo, com uma missão que o administrador, o governador de lá, o Jesus de lá, vamos dizer assim, pode chegar para você, para mim, e falar assim: olha, eu preciso muito que as suas habilidades nessa área ou nessa área sejam ensinadas para os seres humanos que estão nas suas primeiras encarnações no estado natural. Você aceitaria encarnar lá como a Lucy, por exemplo? Você vai viver lá 20 anos, 25 anos ensinando eles lá? Não, pode contar comigo. Aí eu não estou retrocedendo, eu estou lá com uma missão, né? Como na metempsicose. O que é metempsicose? É a ideia que as pessoas têm, alguns povos têm, alguns religiosos têm, que se você for ruim, você volta como uma barata na próxima encarnação. Não, é impossível, porque a barata não tem perispírito. Os animais têm uma espécie de perispírito, não tem como conformar nosso perispírito lá. Então não tem como voltar a encarnar com princípios inteligentes, né? Em corpos que o princípio inteligente é que faz isso. Então não tem como. Então nem a metempsicose e nem voltar ao estado natural. Claro que a gente pode encarnar no meio, então, como aconteceu em meio ao Homo erectus, por exemplo, teve um monte de espíritos que encarnaram para levar a tecnologia, para levar a inteligência, para aguçar a inteligência, para desenvolver a vida em sociedade, para desenvolver aquele povo. Muitos missionários que evidentemente estavam naquela situação para ajudar a progredir a humanidade, não que estavam retrocedendo ao estado natural. É uma missão que é dada a você fazer isso. Como, por exemplo, aconteceram muitas vezes de espíritos sugerirem em reunião de desobsessão, espíritos superiores, em reunião de desobsessão, sugerir: olha, Fábio, precisamos desdobrar e sair do corpo como a gente sai quando o corpo está dormindo, mas acordado. E aí precisamos ir no Vale dos Suicidas resgatar uma pessoa. Então eu desdobrava, saía do corpo enquanto meu corpo estava acordado ali na reunião, e íamos com os mentores até o Vale dos Suicidas para poder, como eu estou encarnado e sou muito inferior aos mentores, então ele me via, ele percebia a minha presença, coisa que ele não percebia a presença dos mentores. E aí eu o convidava a sair daquela situação, o ajudava a sair daquela situação, pegava às vezes na mão ou carregava no colo, enfim, tirava ele daquela situação lá.
estive no Vale dos Suicidas. Estive desencarnado por alguns instantes. Na realidade, desdobrado, nunca desencarnado, né? Estava naquela situação ali. Mas não pertencia ao Vale dos Suicidas, não pertencia a umbral, não pertencia ao mundo dos desencarnados, ao mundo dos espíritos. Estava naquela situação. A mesma coisa aqui, precisa encarnar lá junto aos australopitecos aforenses para ensinar eles a usar uma pedra, para ensinar eles a fazer qualquer coisa que seja, e a gente vai. Aí é missão, não estamos retrocedendo. Retroceder ao estado natural seria embrutecer. Nós nunca retrocedemos, nunca retrogradamos, nunca voltamos, só evoluímos. A lei do progresso nos empurra para frente de qualquer forma. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.